Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo à nossa célula virtual. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Hoje eu quero pedir que você faça duas coisas, que você dê um like aí na nossa página, seja no YouTube, seja no Facebook, e também faça um comentário. Diga, por exemplo, onde você está, em que cidade você está localizado, ou que país. Há pessoas que nos assistem de várias partes do mundo, para nós podermos fazer um acompanhamento melhor das pessoas que nos seguem. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Se você também tiver algum pedido de oração, pode colocar aí e a Igreja Pibra vai orar por você. A gente todas as sextas-feiras se reúne e ora por aquelas pessoas que nos pedem oração. Você pode fazer isso aí mesmo pelo Facebook, você pode fazer isso pelo YouTube, pode fazer por qualquer outra mídia onde você nos encontre, e também pode ir diretamente à página da Bíblia e colocar seu pedido de oração lá. E peço também, mais uma vez, que você divulgue, que você compartilhe esta mensagem também com outras pessoas, para que elas também possam ouvir a palavra de Deus. Como eu sempre digo, citando o apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Peço que você abra a sua Bíblia e vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora ouvirmos mais uma vez a Tua palavra. Fala conosco pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E traz diante de Ti, Senhor, os corações, e aplica a Tua palavra às nossas vidas, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos falado sobre o cristianismo apostólico, e na semana passada nós vimos que os cristãos apostólicos, os cristãos primitivos foram bem-sucedidos, como já vimos nas semanas anteriores, em muitas coisas. Porém, na semana passada dissemos que eles foram bem-sucedidos em atrair a perseguição. Queria falar mais um pouco sobre isso. Como assim bem-sucedidos em atrair a perseguição? É que Jesus disse que isso iria acontecer, que os seus discípulos iriam ser perseguidos. E uma das formas que nós sabemos que nós estamos sendo leais ao Evangelho, fiéis ao Evangelho, é quando há reação. Tanto reação positiva, através da salvação de almas, como também reação negativa, como através de perseguição, de oposição. É uma forma de nos mostrar também que estamos cumprindo o propósito que Deus designou para nós realizarmos, não é? Se pessoas estão se sentindo insatisfeitas e incomodadas com o Evangelho, é porque nós realmente estamos pregando o Evangelho. Se as pessoas dizem, não, tá tudo bem, mensagem maravilhosa, e só nos batem nas costas, dão tapinha nas costas, dizem que tudo está muito bem, alguma coisa está errada. Porque quando nós olhamos a vida da igreja primitiva, houve muito sucesso, no sentido de atrair almas para Cristo, ganhar almas para Cristo, mas também houve sucesso e atrair a perseguição. E um outro texto que eu queria compartilhar com você, onde houve perseguição, está aqui em Atos, capítulo 14. Abra sua Bíblia, por favor. Encontraram? Aliás, antes de ler Atos 14, deixa eu ler Atos 13, que eu acho que até é mais incisivo. Vamos lá, Atos capítulo 13, versículo 50 a 52. Diz assim a palavra de Deus. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade. Veja bem, onde foi isso? Em Antioquia da Psídia, ok? Os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade. E provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos ver aqui o que aconteceu. Primeiro, no versículo 49, diz assim: a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. A palavra de Deus estava se espalhando como fogo selvagem naquela região, conquistando almas para o reino de Deus, levando vidas à conversão, levando vidas à transformação. Isso começou a incomodar a quem? Aos judeus. Os judeus se sentiram prejudicados. Por quê? Porque os judeus, eles tinham alguns seguidores que não eram judeus, eram gentios que haviam se convertido à fé judaica, que eram os chamados prosélitos.
E eles viram que alguns desses prosélitos estavam se convertendo ao cristianismo, estavam deixando a sinagoga, portanto, para seguir Jesus. E eles sentiram então que eles estavam perdendo no campo espiritual, estavam perdendo a batalha por vidas, por almas, não é? Por corações e mentes. E então eles instigaram algumas mulheres a irem contra os apóstolos. No caso aqui, apóstolos seriam Paulo e Barnabé. Barnabé também é chamado de apóstolo, caso você não saiba. E o que aconteceu é que, quando as mulheres, você sabe qual a influência que as mulheres têm? Possivelmente elas foram até as autoridades e começaram a falar com as autoridades e colocar as autoridades contra Paulo e Barnabé. Diz também que os judeus instigaram os principais da cidade. Então, uma conjugação das mulheres com as principais pessoas da cidade, ou seja, as autoridades da cidade, e isso, diz aqui, provocou perseguição contra Paulo e Barnabé e eles expulsaram do seu território. Então, veio uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Aparentemente, não houve uma perseguição física, não houve agressão física, mas eles puseram tanta pressão sobre Paulo e Barnabé e acabaram expulsando, talvez, falando e decretando, como autoridades que eram, que eles saíssem da cidade. Agora, o que Paulo e Barnabé fizeram? Diz assim, eles te sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para o Icônio. Isso aqui é aquilo que Jesus ensinou, né? Quando você chegar numa cidade e a cidade te receber bem, você vai ali, prega o evangelho, mas se ela não te receber bem, ou até uma casa te receber bem, você sacode o pó, a poeira dos pés, em sinal de protesto contra aquela cidade. Então isso era uma forma de você mostrar o seu protesto e de mostrar que você estava insatisfeito ou que o lugar não era digno. Agora, o que aconteceu? Versículo 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria do Espírito Santo. Apesar de Paulo e Barnabé terem sido banidos de lá, os discípulos que ali estavam continuavam cheios de alegria, alegria do Senhor. A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E é verdade. E essa alegria, ela persiste mesmo em meio à perseguição. Aquilo que Jesus disse, deixe-nos a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Então a paz de Jesus é uma paz diferente. A alegria que vem de Jesus é a alegria do Espírito Santo nos nossos corações e ela não depende de circunstâncias externas. Então os discípulos continuavam cheios de alegria e também continuavam cheios do Espírito Santo. Paulo e Barnabé deixaram ali uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós também precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque quando somos cheios do Espírito Santo, é mais fácil até lidarmos com a perseguição. A Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado, você se lembra disso? Lá em Atos 7 diz que ele estava cheio do Espírito Santo. É isso que nós precisamos, estar cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo para realizar a vontade de Deus, cheios do Espírito Santo para cumprir a missão de Deus, que é espalhar o Evangelho, é ganhar almas para o Senhor, é testificar, testemunhar de Jesus. E cheios do Espírito Santo também para fazermos frente, para enfrentarmos as vicissitudes, as dificuldades da vida, inclusive as perseguições que possamos vir a enfrentar, a sofrer por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. Então aqui se cumpre o que Jesus disse que aconteceria, não é? E Jesus até disse para os seus discípulos, quando vocês forem perseguidos numa cidade, saiam dali e vão para outra. Foi o que Paulo e Barnabé fizeram. Eles saíram dali e foram para Icônio. Olha que interessante. Agora sim vamos ver Atos 14, 2. Eles estão ali em Icônio, ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. E o que acontece? Atos 14, 2. Mas os judeus, de novo, né, que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Então, mais uma vez, judeus se irritam porque estão perdendo gente, muitos judeus se convertendo a Jesus, prosélitos, ou seja, não judeus, gentios convertidos ao judaísmo, se convertendo a Jesus, e eles conseguem incitar os gentios, que na verdade essas cidades eram governadas por gentios, pessoas que tinham sido colocadas lá pelo governo romano. Veja que os romanos até então não estão perseguindo o cristianismo. Quem está perseguindo os cristãos são os judeus.
e gentios, podem ser gregos, podem ser romanos, incitados por eles. Mas as autoridades romanas em si não estão ainda perseguindo o cristianismo. E diz que mesmo assim Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Então veja que mesmo assim Paulo e Barnabé desta vez não saíram, eles continuaram lá, pregando o evangelho, ganhando almas, e o Senhor confirmava a mensagem, realizando sinais e maravilhas pelas mãos dos dois, de Paulo e de Barnabé. Pessoas eram curadas, milagres eram realizados, demônios eram expulsos, enfim, o evangelho crescia naquela cidade. Agora o que acontece? O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Agora a coisa começa a ir para o lado físico, perseguição física, maltratar e apedrejar. Esse era o intento deles. Quando eles souberam disso, ou seja, Paulo e Barnabé, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Então Paulo agora e Barnabé com ele ficam sabendo o que está acontecendo, essa trama contra eles, e eles vão para a cidade de Listra e para a cidade de Derbe, e ali também pregam o evangelho. Veja que eles não deixam de pregar o evangelho. A perseguição não é para pregar o evangelho. A perseguição é um estímulo para você pregar o evangelho em outros lugares, onde o evangelho ainda não chegou. Foi o que aconteceu com eles. Estão sendo perseguidos aqui, vamos para outro lugar, vamos pregar o evangelho lá, vamos ganhar almas para Jesus ali. E com isso o evangelho ia se espalhando. E o propósito do Senhor ia sendo compreendido. Jesus falou, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, a gente já falou sobre isso, como em toda a Judéia, já falamos também, e Samaria, já falamos, e até os confins da terra. Lembre-se que naqueles dias, os confins da terra, para o lado ocidental, era a costa da Europa. E os apóstolos aqui, no caso, Paulo e Barnabé, estão cada vez mais se aproximando da Europa. Veja como o plano de Deus é tremendo e vai se realizando. E a perseguição foi um fator, já que os crentes não iam pregar o evangelho, ainda que Paulo e Barnabé foram, mesmo eles indo, Deus permitiu a perseguição, e a perseguição serviu como um instrumento de Deus para que o evangelho fosse espalhado. Não é assim que acontece também no Brasil? Ah, não, no Brasil não teve perseguição. Talvez hoje não, mas já houve muita perseguição no Brasil. Na minha cidade, por exemplo, quando chegaram os primeiros missionários, que se não me engano era da Assembleia de Deus de Lavras, e quando eles chegaram lá, eles foram escorraçados a pedradas pelas pessoas insufladas pela autoridade religiosa, e foram expulsos de lá. Só muito tempo depois é que o evangelho conseguiu entrar lá naquela cidade. Então é o que acontece. Mas de qualquer maneira, a perseguição, ela é uma maneira de abrir a porta para o evangelho, para que ele se espalhe. Ele pode não entrar aqui agora, porque a perseguição, ele vai para outro lugar, ele penetra ali, depois as pessoas daquela outra cidade trazem o evangelho para essa, porque é mais fácil aceitar que é da mesma área, da mesma região, às vezes, do que um estrangeiro, como é o caso de Paulo e Barnabé, que eram de outra região do Império Romano. Ambos falavam grego possivelmente era o primeiro idioma dos dois, embora eles fossem judeus, mas Paulo, como nós sabemos, nasceu da Turquia, né? Seria hoje da Turquia. Ele nasceu em Tarso. E Barnabé, a gente ouve lá na igreja de Jerusalém, mas possivelmente ele era também um judeu gentílico. E quero dizer, o judeu, não existe judeu gentílico, o judeu da diáspora, né? Um judeu daqueles judeus que tinham sido espalhados pelo mundo. Você vê lá em Atos capítulo 6, que quando foram escolhidos os 7 diáconos, todos eles eram judeus, mas todos eram judeus de fala grega, eles eram judeus helênicos. Olha os nomes: Estevão, nome grego, não é? Filipe, nome grego, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. Se não eram todos nomes gregos, talvez fossem nomes latinos também. Então veja, e Barnabé, embora ele tivesse um nome aramaico, Barnabé, filho da consolação, filho da exortação, filho do conselho, ele aparentemente também era de cultura grega.
E por isso que ele foi mandado pelos apóstolos lá de Jerusalém para a cidade de Antioquia, quando os primeiros cristãos chegaram lá e fundaram uma igreja em Antioquia. Não essa Antioquia onde a igreja foi perseguida, mas a outra Antioquia, Antioquia da Síria, que foi a primeira igreja gentílica do cristianismo. Que benção. Barnabé foi enviado para lá, porque possivelmente ele se identificava melhor com a cultura daquele lugar, por falar grego, por ser a sua cultura. E Paulo e Barnabé agora juntos também pregando o evangelho em grego. Muitos desses judeus que moravam fora da Palestina, como nessas cidades que nós mencionamos, eles não falavam aramaico. Muitos deles não falavam hebraico, mas todos falavam grego. Alguns talvez até falassem grego como segunda língua, mas todos falavam grego. E Paulo e Barnabé sendo faladores, falantes de grego, tinha uma grande penetração nesses lugares. Mas veja que aqui também a perseguição veio contra eles e eles tiveram que sair daquela cidade. Mas não para aí, vamos seguir um pouco mais. Vamos ver mais uma passagem. É Atos capítulo 16 agora. Paulo e Barnabé chegam a Filipos, agora eles já estão na Europa. Eles atravessaram o Bósforo e foram para a Europa. O Bósforo é aquele canal, aquela passagem marítima que separa a Turquia asiática da Turquia europeia. De um lado é a Ásia, do outro lado é a Europa. E agora eles já estão lá na Grécia, pregando o evangelho. Deus é tremendo. Mais uma vez, cada vez que eu penso nisso, eu me alegro, porque Deus usa o que Ele quer para que o evangelho chegue onde Ele quer que chegue. Então diz aqui que eles foram lá, chegaram a Filipos, e era uma colônia romana, quer dizer, neste caso era governado diretamente por autoridades romanas, que também falavam grego. E o que acontece é que eles pregaram o evangelho ali naquele lugar, foram à beira do rio, e ali começaram a ganhar almas. E certo dia, indo eles ali para aquele lugar de oração, à beira do rio, encontraram uma escrava que tinha um espírito maligno, expulsaram o espírito dela, e os donos dela ficaram muito zangados, muito irados, porque agora eles perderam a sua fonte de lucro, porque ela não adivinhava mais, porque o espírito maligno tinha saído dela, espírito de adivinhação. E aí eles agarraram Paulo e Silas, diz versículo 19, e arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando os magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos, preste atenção agora, mas não são judeus, são romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados da prisão. Agora são Paulo e Silas, não são Paulo e Barnabé. E, ficaram aí na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Olha só, agora perseguição física para valer. Foram açoitados, colocados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para vigiá-los com cuidado. E ali eles ficaram na prisão. Mas por volta da meia-noite, diz a Bíblia, que Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviram. Deus usou a prisão para que o evangelho fosse propalado, para que o evangelho fosse pregado. De repente houve um terremoto tão violento, diz a Bíblia, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. E olha o que aconteceu. Então, os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém. Então, o que aconteceu? Perseguição de novo, perseguição de novo. E a perseguição levou à conversão do carcereiro
de Filipos e de toda a sua família. E muitas pessoas foram ganhas naquele lugar para Cristo, antes e também depois da perseguição. E depois, inclusive, Paulo diz, vocês fizeram uma coisa errada, porque vocês mandaram bater na gente, mas na verdade nós somos cidadãos romanos, né? E cidadãos romanos não podem apanhar-se antes de ser julgados. Parte do nosso direito que nós usamos hoje é baseado no direito romano. Ele falou, nós somos cidadãos romanos e eles nos aceitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. Agora eles têm que vir aqui, os juízes, e eles têm que pedir perdão pra gente. Ele falou, na verdade, ele falou, pedir perdão, ele veio aqui nos libertar. Mas foi isso que eles fizeram, falou, pedir perdão, pedir desculpas, né? Esse cara até com medo de receberem alguma punição da parte de autoridades superiores, porque violaram a lei ao aceitarem Paulo e Silas. Então diz aqui que eles vieram para se desculpar, eles vieram pedir perdão mesmo, não é? E pediram eles que saíssem da cidade, ok? Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, mulher que havia se convertido anteriormente, onde se encontraram com os irmãos e encorajaram, então partiram. E ao saírem de lá, eles vão para Tessalônica, e o evangelho vai se espalhando. Então, lembre-se disso. Se você foi chamado pelo Senhor, você tem consciência, convicção disso, poderá vir perseguição. Mas aguente firme. O Senhor vai usar a perseguição para que o nome dele seja glorificado, para que o evangelho se espalhe, para que o reino de Deus se expanda e para que a igreja cresça. Deus te abençoe grandemente se você está passando por perseguição, porque este é um sinal de que você quer viver piedosamente. Como eu falei na semana passada, o apóstolo Paulo diz, todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Jesus tinha falado sobre isso e Paulo fala agora baseado na sua própria experiência, né? Então, fique firme porque é um sinal de que Deus está te abençoando. Aqui está, se você quer saber a passagem, 2 Timóteo 3,12. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa tradução aqui é um pouco diferente da que eu citei. É a mesma coisa, claro, com palavras um pouco diferentes. Então, veja bem, se você quer ser fiel ao Senhor, poderá vir perseguição. A perseguição pode ser da sua própria casa, Jesus falou, os inimigos do homem serão da sua casa, pode ser de autoridades religiosas, como no caso dos judeus que perseguiram Paulo, pode ser das autoridades civis, no caso dos romanos, agora perseguindo Paulo e Silas, e pode ser por outros motivos políticos, porque há ideologias políticas que se sentem incomodados com o evangelho, especialmente a ideologia comunista, marxista, porque prega o ateísmo. Então o cristianismo incomoda, porque o cristianismo prega que todos os homens são iguais, todos têm direitos fundamentais dados pelo Criador. Seja fiel ao Senhor e faça a vontade de Deus, que é a coisa mais importante que podemos fazer neste mundo. Vamos orar. Deus te abençoe grandemente. Pai, muito obrigado por estes momentos de meditação da Tua Palavra. Ajuda-nos a entender que a perseguição faz parte do cristianismo e que às vezes nós sofreremos perseguições por sermos fiéis a Ti. Mas as perseguições sempre contribuem para que o Evangelho cresça. De alguma maneira, pessoas são alcançadas pelo nosso testemunho, pela nossa perseguição. De alguma maneira, o Evangelho alcança novas vidas. Muito obrigado. Ajuda os meus irmãos que estão sofrendo perseguição. Oramos pelos irmãos lá nos países comunistas, pelos irmãos dos países islâmicos que estão sofrendo perseguição, mas também nos países que se dizem cristãos, onde também há perseguição, ou países que se dizem laicos, mas também perseguem os cristãos. Fortalece os nossos irmãos da igreja perseguida, da igreja subterrânea, em todos os lugares onde há perseguição, Senhor. Na Coreia do Norte, na China, também no Vietnã, Senhor, também no norte da África, no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, Senhor, onde há tanta perseguição, na Índia, onde também há perseguição por parte de alguns hindus, ó Deus. Fortalece a Tua igreja, fortalece os nossos irmãos lá e fortalece aqueles que estão nos assistindo aqui também hoje, Senhor. Fortalece-nos na fé, para que sejamos fiéis até a morte e assim sabemos que receberemos a coroa da vida, que está reservada para todos quantos amam a Tua vinda. Em nome de Jesus oramos. Agradecidos. Amém. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, faça isso agora. Entregue sua vida a Ele. Ou se você já o fez, mas se afastou, fracassou na fé, se sentiu fragilizado, é a hora de restaurar, porque o Senhor vem em breve.
gostaria de orar com você. Faça comigo esta oração. Abra seu coração e diga apenas amém ao que eu disser aqui. Vai dizer também à medida que eu vou orando. Senhor Jesus, eu sou pecador, mas tu morreste por mim da cruz do Calvário, porque me amaste. Deste a tua vida por mim para me perdoar os meus pecados. E eu te peço agora, me perdoa todos os meus pecados. Me perdoa as minhas fraquezas da fé. E me ajuda, Senhor, a partir de hoje, a te servir de todo o coração. É a minha oração, em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Quinta-feira estaremos de volta, se Deus permitir, às 7h30 da noite, horário de Los Angeles, 11h30 da noite, horário de Brasília, com nosso estudo bíblico virtual. E domingo, 4 horas da tarde, horário de Los Angeles, 8 da noite, horário de Brasília, nosso culto. Você está convidado a cultuar, a adorar a Deus conosco. E, por favor, dê aí o seu like ou o seu dislike. E também faça um comentário, diga onde você está, faça algum pedido de oração, faça um comentário, faça alguma pergunta. Isso vai ser uma bênção também. Deus te abençoe grandemente. Sustentar a minha vida, Senhor Jesus, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés, eu tenho sede Jesus, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Senhor, nós temos sede de ti, sede da tua presença, que nós possamos todos os dias ser conduzidos a ti, a fonte de água viva, e que ali sejamos saciados. Vem com teu Espírito, flua cada dia em nossas vidas e através das nossas vidas.